Olá, boa tarde. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça aponta que quase 12% de mulheres sofreram algum tipo de assédio ou discriminação no Poder Judiciário. E tem mais, 9,3% dos homens também já foram vítimas de algum tipo de preconceito. Para atender uma recomendação do CNJ, tribunais de todo o país estão criando comissões para tratar do assunto. No Jornal da Justiça de hoje, vamos saber como andam os trabalhos de combate ao assédio no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Ministros do Supremo Tribunal Federal formam maioria para anular lei que extinguiu pensão disciplinar de militares. Polícia Federal realiza operação para desarticular suposto esquema de corrupção envolvendo juízes federais, advogados, empresários e servidores públicos. 90 policiais federais cumpriram 19 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Ceará, São Paulo, Recife, em Pernambuco, em Dourados, no Mato Grosso do Sul e em Brasília, no Distrito Federal. E ainda a Justiça Trabalhista da Bahia realiza a Semana Nacional da Conciliação. A Polícia Federal realiza hoje uma operação para desarticular um suposto esquema de corrupção envolvendo juízes federais, advogados, empresários e servidores públicos no Ceará. Os agentes cumprem desde cedo mandados de busca e apreensão autorizados pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 90 policiais federais cumpriram 19 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Ceará, São Paulo, Recife, em Pernambuco, em Dourados, no Mato Grosso do Sul e em Brasília, no Distrito Federal. O objetivo da operação é colher documentos e provas de suposta fraude em processos de execuções fiscais. Os suspeitos podem responder por corrupção ativa e corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As investigações começaram a partir de notificação da Procuradoria da Fazenda Nacional em 2019, que apontou indícios de participação de juízes federais, advogados, servidores públicos e empresários de fraudar ações sobre dívidas de empresários à União. A suspeita é de ilegalidade na condução de processos na Justiça Federal, de execuções fiscais de grandes valores, além de vínculos suspeitos entre magistrados e advogados, fluxo financeiro suspeito e falsificação de documento com simulação de intimações da União. O Supremo Tribunal Federal já tem maioria para declarar inconstitucional uma lei de 2019 que extinguiu a prisão disciplinar para policiais militares e bombeiros dos estados e do Distrito Federal. Os ministros analisam no plenário virtual uma ação proposta pelo governo do Rio de Janeiro que contestou a legislação. O relator da ação é o ministro Ricardo Lewandowski. Ele considerou que a forma de elaboração da norma não obedeceu à Constituição porque foi proposta por parlamentares. E, segundo o entendimento do STF, regras que tratam do regime jurídico dos servidores militares estaduais e distritais devem ser propostas pelos governadores. De acordo com Lewandowski, além do vício de iniciativa, o próprio conteúdo da lei também viola a Constituição. Isso porque as forças militares estaduais não são apenas subordinadas aos governadores, mas também reconhecidas pela Constituição como forças auxiliares e reserva do Exército. Por isso, atendem a um regime jurídico diferenciado em relação aos servidores civis. O relator afirmou ainda que a própria Constituição autoriza a prisão de militares por determinação dos superiores hierárquicos, caso não obedeçam a regras específicas previstas no regime jurídico. Também restringe o uso de habeas corpus para esse grupo. Lewandowski explicou que a Constituição é clara ao mencionar que as limitações impostas aos militares têm o objetivo de atender ao bem coletivo, mesmo que para isso seja necessário o uso da força. O Supremo Tribunal Federal lançou o Programa de Combate à Desinformação, uma iniciativa para enfrentar os efeitos negativos das fake news no Poder Judiciário. Durante 2 dias, foram realizadas rodadas de conversas sobre a desinformação com representantes de tribunais, instituições dos setores público, privado, da sociedade e de universidades públicas. Reveja agora os principais momentos.
No Supremo Tribunal Federal, o tema é tratado com seriedade. O STF lançou o Programa de Combate à Desinformação, uma iniciativa para enfrentar os efeitos negativos das fake news no Poder Judiciário. O Programa de Combate à Desinformação, ele não pretende blindar o Supremo Tribunal Federal de críticas, seja da imprensa, seja da sociedade, seja da academia. A crítica faz parte da vida do homem público. E nós temos de prestar contas à sociedade, que hoje está em voga o tema accountability, que nós temos exatamente de atender aos anseios da sociedade com relação à nossa performance em todos os níveis. O projeto conta com a parceria do Tribunal Superior Eleitoral, Supremo e TSE mobilizados para construir um ambiente de informações saudáveis e transparentes e desestimular a criação e a disseminação de discursos de ódio. É um programa que se traduz numa aliança institucional estratégica dentro do Poder Judiciário, entre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, mas especialmente com instituições relevantes da sociedade civil. No encontro foi anunciado o lançamento de um chatbot, que é um programa de computador desenvolvido para conversar com os internautas. Serão oferecidos serviços como consulta de processos, esclarecimento de dúvidas e acesso a outras ferramentas já disponíveis no portal do Supremo Tribunal Federal. Também foi lançada a ferramenta que vai permitir que o Supremo tenha acesso à detecção e análise de mensagens falsas sobre a Corte no Twitter. Esse sistema TORS é um sistema específico para o STF, criado pela Fasios, não é utilizado por mais ninguém, com a ideia de capturar nas redes sociais informações, publicações de interesses do STF, através de palavras-chave, então, palavra-chave STF, palavra-chave nomes dos ministros e qualquer outro tipo de palavra-chave que interesse ao STF. As agências de checagem de informações se reuniram para falar sobre o papel da sociedade no combate às fake news. A exclusão informacional e midiática, ela faz com que a pessoa não consiga interpretar o conteúdo. Ela faz com que a pessoa não consiga, por exemplo, acessar um auxílio emergencial e faz também com que as pessoas não consigam acessar informação de qualidade. O programa de combate à desinformação conta com 34 parceiros, a maior parte deles universidades públicas. Esta conexão entre o STF e a academia, neste espaço de diálogo, se mostra muito valorosa, na medida em que somente desta forma poderemos mapear os grandes desafios e problemáticas a serem enfrentados na temática da desinformação. Os projetos desenvolvidos não vão ter custo adicional para o STF. Todas as ações vão ser divulgadas com o uso da estrutura de comunicação que já existe na Corte. De imediato, a Rede Nacional de Combate à Desinformação vai colocar um plano de educação de mídia para esclarecer o funcionamento das instituições do Poder Judiciário, conscientizando o cidadão a não acreditar em qualquer publicação e, sobretudo, rebater as fake news. Veja a seguir no próximo bloco: combate ao assédio moral e assédio sexual. O Tribunal de Justiça de São Paulo cria uma comissão para traçar estratégias e evitar essa prática no âmbito da Justiça Paulista. Os detalhes você confere em instantes. Voltamos já. O direito à informação é um direito humano e um direito fundamental que encontra lastro na Constituição. Dentro desse contexto, nós temos um excelente trabalho prestado pela TV Justiça, porque ela leva a informação à sociedade. A partir do momento que a TV Justiça noticia com imparcialidade os julgamentos realizados pelo Supremo Tribunal Federal e pelas outras cortes brasileiras, ela leva conhecimento à sociedade e presta relevantes serviços de informação. O Tribunal de Justiça de São Paulo criou a Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral e Assédio Sexual para traçar estratégias e evitar essa prática no âmbito da Justiça Paulista.
Quase 12% de mulheres sofreram algum tipo de assédio ou discriminação no Poder Judiciário. 9,3% dos homens já foram vítimas de algum tipo de preconceito. As principais violações foram de assédio moral, assédio sexual e discriminação em razão do gênero. Esses dados são da última pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, realizada entre novembro e dezembro do ano passado, entre servidores, colaboradores e magistrados. Esta psicóloga explica que o assédio é praticado até mesmo por quem presencia o assédio e não denuncia, e os prejuízos para a vítima são inúmeros. Quando a gente fala da violência psicológica, ela é extremamente profunda, ela leva ao suicídio, ela leva a situações de extrema dor física, adoecimento de ordem psicossomática, doenças cardiovasculares, imunológicas, alergias, até como eu falei, tentativas e efetivamente suicídios. Nós temos visto em vários países, não só pela sobrecarga de trabalho, mas também pelas relações de trabalho assediadoras, suicídios inclusive no próprio ambiente de trabalho. 40% dos entrevistados desconhecem ações de prevenção realizadas pelo tribunal em que trabalham. Em quase 20% dos relatos, os funcionários afirmaram que a unidade judiciária não adotava nenhuma medida preventiva ao assédio e à discriminação. Por isso, em 2020, o Conselho Nacional de Justiça instituiu a Política Nacional de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e Discriminação no Judiciário. A norma recomenda que os tribunais brasileiros adotem comissões para tratar do assunto, sem caráter punitivo, visando apenas a educação e o esclarecimento de gestores e trabalhadores. 90% das unidades da federação já implementaram as comissões. Recentemente, foi a vez do Tribunal de Justiça de São Paulo, que instituiu nas justiças de primeiro e segundo graus comissões de prevenção e enfrentamento do assédio moral e assédio sexual. O objetivo é criar ferramentas de prevenção e de apuração de casos de assédio dentro da Justiça Paulista. Bom, e para repercutir o assunto agora, eu converso ao vivo, de forma remota, com o presidente da Comissão de Assédio Moral e Sexual e Acessibilidade do TJ de São Paulo, desembargador Irineu Jorge Fava, que também coordena a Coordenadoria de Apoio do Servidor do Tribunal da Corte Paulista, da Corte Estadual. Seja muito bem-vindo, desembargador. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a você, boa tarde a todos e a todas que nos assistem, né? Quero destacar que é uma honra poder participar desse importante informativo e falar para a seleta audiência desse veículo. Vamos aqui tentar passar a experiência do tribunal, que já vem sendo feita há algum tempo, né? Exatamente, eu quero falar com o senhor justamente sobre esse trabalho que já vem de longa data, né? A gente falou da comissão agora que vem sendo implantada em vários TJs do país, em quase todos, por meio da recomendação do CNJ, mas o TJ Paulista já faz esse trabalho há pelo menos 10 anos, né? Exatamente. Nós temos a comissão criada, né, a Coordenadoria de Apoio ao Servidor, já criada desde 2012 no Tribunal de Justiça de São Paulo. E com a evolução, não é, da atuação dessa comissão, nós então chegamos em 2017 às comissões de assédio moral, assédio sexual e também de acessibilidade, não é? E isso vem de encontro, não é, à orientação e à determinação atual do CNJ, que agora em 2021, através da resolução 413, né, implementou, regulamentou o funcionamento dessas comissões, ou dessas coordenadorias. Então, a gente diz aqui que São Paulo vem um pouco na vanguarda, né, dessa atuação. E quais são as medidas e recomendações na prática que os senhores vêm implantando ao longo dos anos aí no âmbito do TJ? Sim, a nossa coordenadoria é uma coordenadoria de apoio a servidores. Quando a gente fala em servidor do judiciário, a gente fala aqui no sentido amplo. Também abrange juízes, desembargadores, servidores e todos aqueles que, direto ou indiretamente, venham a prestar serviços ao judiciário. Então, é um órgão de apoio, um órgão fundamentalmente de esclarecimento, de orientação, de acolhimento e encaminhamento dos casos. Né? A gente sabe que muitas vezes não há uma denúncia explícita sobre isso, ou por falta de conhecimento do órgão, da coordenadoria, ou até mesmo por receio, até achar que
questão não vai redundar em nada, mas isso vem mudando, né, graças à informação, e a denúncia é fundamental. Então, a orientação é que o funcionário ou o servidor não se cale, quer dizer, ele traga para a nossa comissão e a gente orienta, dá o apoio e encaminha para a apuração nas respectivas circunscrições do funcionário. Uhum. Em linhas gerais, como é que a legislação trabalhista classifica hoje o assédio moral, o assédio sexual no ambiente do trabalho, desembargador? O TST tem até uma cartilha hoje já divulgada em que aborda bem essa questão, não é? O assédio ele pode ocorrer das mais variadas formas, não é? O assédio sexual ele é mais explícito, né? Agora, o assédio moral não. O assédio moral pode redundar de xingamentos, colocações, enfim, de uma série de circunstâncias específicas, às vezes, mas que causam no funcionário ou em quem sofre o assédio um constrangimento, uma humilhação, uma situação vexatória. Então, a conceituação, ela alterna muito, porque talvez o que seja vexatório para uma pessoa pode não ser para outra. Isso. Então, é muito importante saber quem é a pessoa assediada, né? As condições dela, como aquilo aconteceu, enfim, o contexto, né? Tudo isso é apurado previamente, e aí sim a gente dá o encaminhamento e o apoio que a pessoa precisa. Eu tive, desculpe só me alongar, mas eu vi a matéria da psicóloga falando disso, quer dizer, da consequência emocional que efetivamente leva. Então, é uma questão gravíssima. Uhum. E a gente também tem aqui no tribunal, em outra coordenadoria, que é o apoio psicossocial. Muitas vezes, esses funcionários, esses assediados, são encaminhados para esse setor. Uhum. Não, ótimo o senhor fazer essa ressalva também, porque esse apoio psicológico, a união de todos os envolvidos é fundamental, né, para dar esse amparo, esse acolhimento ao servidor. Para a gente finalizar rapidinho, a produção de provas é complicado? O que o trabalhador que se vê nessa situação, ele precisa fazer? Qual a orientação? Ele pode contar com um colega que vai ajudar ele no depoimento? Ele precisa printar eventuais conversas? Como é que é feita a prova? Isso. Normalmente, nesses casos, a palavra do assediado já tem um peso maior de prova, né? Mas, paralelamente a isso, já comunicar imediatamente, ou comentar, ou falar com um colega de trabalho que pode depois ajudá-lo, né? Hoje nós temos as questões das redes sociais, às vezes isso vem por meio de mensagens de WhatsApp ou de e-mails, etc. Enfim, tudo que o funcionário puder coletar para demonstrar o assédio que ele alega estar sofrendo, é muito importante. Agora, é importante também a gente analisar isso dentro de um contexto, né? Não só situações isoladas. Então, às vezes não há uma prova específica, direta, mas as indiciárias, né, levam a gente poder concluir pelo assédio. Ok, desembargador, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista, viu? Boa tarde para o senhor e até a próxima. Muito obrigado, eu é que agradeço. E você vai ver a seguir no próximo bloco. Justiça Trabalhista da Bahia realiza a Semana Nacional da Conciliação de 23 a 27 de maio. Os detalhes em instantes, volto já. A TV Justiça consolidou-se no tempo, sobretudo como um canal de prestação de serviço à sociedade brasileira, aproximando o poder judiciário do cidadão, a dar amplitude e visibilidade aos grandes julgamentos de temas sensíveis que afetam a vida de todos nós. Ademais, a linha editorial e a extensa programação da TV Justiça notabiliza-se por interagir não só com a comunidade jurídica, mas também com o cidadão comum. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia está na expectativa pela Semana Nacional da Conciliação, de 23 a 27 de maio. O mutirão promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho tem mais de 3.000 audiências programadas e será o primeiro evento presencial após o início da pandemia da Covid-19. Encontrar uma solução para recomeçar. Este é o maior objetivo de quem tem processos na Justiça do Trabalho na Bahia. A conciliação é uma das vias possíveis e foi um grande auxílio para o senhor Glauco. O empresário do ramo da tecnologia da informação enfrentou uma crise financeira
após a descontinuidade na prestação de serviços para uma grande contratante. O investimento alto no projeto impediu o cumprimento da rescisão dos trabalhadores. A gente teve um receio de o prejuízo ser geral, ser global, porque a gente passou a enfrentar bloqueios e fazendo bloqueios financeiros na empresa, eu não tinha como exercitar o meu interesse de resolver as coisas, porque eu não tinha domínio da gestão do recurso. Então, este acordo ele fez com que não existisse mais esses bloqueios e a gente pôde, então, se planejar a longo prazo e fazer a coisa que devia ter feito. A advogada da empresa, Ana Beatriz Lisboa, explica que a conciliação partiu do próprio empresário e conta o que ficou estabelecido. Nos acordos se chegava a um denominador sobre as verbas reconhecidas, né, como devidas, e se parcelou essas verbas dentro do que era possível para a empresa. Então, nós fizemos um planejamento para parcelar, para poder contemplar todos os empregados dentro, né, do que a empresa tinha de fôlego financeiro, para liberar guias que eventualmente não tivessem sido liberadas, para dar baixa em carteira de trabalho. Então, todas as obrigações de fazer, assim como as obrigações, né, com relação ao pagamento de quantia, ficaram ali ajustadas entre o empregador e os empregados. A oportunidade de solucionar processos como o que o senhor Glauco fez é possível na Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que acontece de 23 a 27 de maio. Com o slogan Conciliar para Recomeçar, o mutirão é o primeiro presencial desde o início da pandemia. A desembargadora conciliadora do Sejusc II do TRT da Bahia, Ana Paula Diniz, comemora o retorno. Por melhor que seja a tecnologia, e ela funcionou efetivamente muito bem no sentido de não permitir a paralisação da justiça, mas para a conciliação, a presença, aquela discussão, aquele adiamento breve que se faz para que as partes conversem melhor, reflitam, discutam os detalhes da sua causa, é também importante. Dando continuidade ao projeto de lançamento do DNI, o Documento Nacional de Identidade, o Tribunal Superior Eleitoral realizou nesta quinta-feira uma reunião com os representantes dos tribunais regionais eleitorais de todo o país. A reunião faz parte da etapa de expansão do projeto do Documento Nacional de Identidade, o DNI. Agora, todos os servidores e colaboradores dos TREs, além de algumas autoridades e órgãos parceiros da Justiça Eleitoral, terão acesso ao aplicativo piloto de emissão do documento digital. Com isso, o TSE pretende aprimorar ainda mais a ferramenta por meio de contribuições que serão feitas a partir da experiência desses primeiros usuários. O sistema ainda está em fase de testes, por isso o DNI digital será emitido em uma pequena escala nesse primeiro momento. A previsão é de que o documento esteja disponível para todos os brasileiros a partir do começo do ano que vem. O DNI vai unificar a identificação do cidadão em um único documento, usando o número do CPF. Bom, e falando em Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral ela foi criada em 1932. Do voto em papel ao processo totalmente informatizado dos dias de hoje, foram muitos avanços. E essa história você confere no documentário que estreia aqui na TV Justiça nesse domingo. Há 90 anos surgia no Brasil uma justiça para tratar especialmente do processo eleitoral. Tem que se festejar o fato de uma democracia do tamanho da brasileira conseguir dar um exemplo de eficácia num processo eleitoral digital como é o brasileiro. Justiça que se moderniza cada vez mais e é exemplo com um processo totalmente informatizado e com urnas eletrônicas que garantem rapidez e segurança nas eleições em todo o país. Eu tive o privilégio de participar da primeira eleição em que se usou a urna eletrônica pela primeira vez. Então eu pude ver a grande diferença, né? A urna foi um divisor de águas em diversos aspectos. Confira no documentário 90 anos da Justiça Eleitoral, nesse domingo às 10 da noite ou nas reprises ao longo da semana. No ano em que a TV Justiça completa 20 anos, toda sexta-feira o Jornal da Justiça vai trazer o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação, que nos ajudaram a levar conhecimento a você, como o advogado Fabrício da Mota Alves.
participei de diversos programas, incontáveis programas, sempre discutindo temas relacionados ao direito digital e à proteção de dados pessoais e privacidade. A TV Justiça faz parte da história do país. Comemoramos esses 20 anos como cidadãos, como sociedade, juntos com a TV Justiça. É um canal de excelente conteúdo, qualidade técnica, profissionalismo e seriedade no papel fundamental, que é o papel de comunicação e de prestação de serviços de informação pública e gratuita. Particularmente, tenho um apreço especial pela TV Justiça, porque toda a minha carreira foi permeada por colaborações à sociedade através do trabalho competente que é desempenhado pelos grandes profissionais que fazem parte da TV Justiça. Parabéns, TV Justiça, por esses 20 anos. Vida longa para esse nível espetacular de qualidade e profissionalismo na difusão de informação à sociedade brasileira. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Sexta-feira é dia de terminar com imagens de Brasília. Hoje nós temos o quê? O Palácio da Justiça, da sede da mais alta corte do país, Supremo Tribunal Federal, a arquitetura de Oscar Niemeyer. Temos imagens ao vivo de quem? Imagens do Paulo Wendel. Terminamos com imagens do Carlos Silva e Paulo Almeida, nosso cinegrafista e auxiliar. Muito obrigada pela sua companhia. Ótimo fim de semana, até segunda. Tchau, tchau.